Doces ou travessuras? Começou? Fala, verdadeiros! Tudo ok, família? Na noite de Halloween de 1992, pequenos vampiros, bruxinhas e fadinhas foram em portas gritando doces ou travessuras. Seus olhinhos brilhavam naquelas fantasias e mergulho divertido de doces mais doces e barras de chocolates. E no final daquela noite de Halloween, eles foram correndo para casa para escolherem seus melhores doces, seus doces favoritos, encherem a barriga e limpar a cama com seu sorriso na orelha. Shauna Owen não era uma dessas crianças, mas deveria ser. Quem vos fala é Rick e esse é o canal Verdadeiramente. Eu peço inscrição para fortalecer o canal. Então inscreva-se, faça parte da família e deixe seu like. Vai ser um prazer ter você aqui como membro da equipe, como parte da família. Vamos pro vídeo? Então, solta o vídeo. Sequestrada perto de casa. Em 27 de outubro de 1992, Shauna deixou sua cidade de Oyan City, Pensilvânia, em casa vestida com uma ginástica e uma malha turquesa preta. Depois da escola, a aluna de quinto ano cantou para idosos em um asilo com sua tropa, com sua equipe de escoteira, antes de ir para sua igreja para uma festa de Halloween. Às 20 horas, 8 da noite, a polícia recebeu uma ligação de uma pessoa muito nervosa, um homem chamado Dan Baden. Ele falou que estava passando por uma rua cercada de igrejas. Quando reparou um homem, ele disse que esse homem era alto, magro e de aparência desleixada. Ele disse também que esse homem estava vestindo a jaqueta do exército e um boné e seguindo uma jovem. Enquanto Dan continuava caminhando na direção oposta, ele ouviu um grito abafado e um som de uma luta, de alguém lutando. Ele se virou e foi correndo até o local que ele viu aquela criança pela última vez. Mas ela e o homem haviam sumido. Um carro, cor de ferrugem quadrado, foi visto saindo em alta velocidade. Shauna foi sequestrada nessa esquina, apenas a 2 km de sua casa. Enquanto isso, a mãe de Shauna, Lucy, e seu padrasto, John, estavam muito preocupados quando ela não voltou para casa às 8 horas da noite, um toque de recolher. Às 10 horas da noite, eles ligaram para a polícia e relataram o desaparecimento de sua filha. Alfred Ted Walker. A fantasia que Shauna estava usando na noite do Halloween foi encontrada em uma floresta na cidade vizinha, Rock Lane, em 29 de outubro. Seu corpo, machucado e espancado, foi localizado na manhã seguinte, virada para baixo, num leito de um riacho rochoso, perto de uma ponte ferroviária abandonada, e apenas a 200 metros de distância. Uma autópsia concluiu que Shauna havia sido abusada sexualmente e jogada da ponte. Um braço quebrado e um ombro deslocado provaram que ela ainda estava viva quando aconteceu. Ela tentou amortecer a queda, colocando o braço em frente ao corpo. Shauna atingiu um pier de concreto no caminho para baixo, e quando atingiu, ela fraturou várias costelas. A causa da morte foi traumatismo contundente na cabeça e no tórax. As autoridades rapidamente rastrearam Alfred Ted Walker, de 33 anos, o homem que correspondia à descrição fornecida pela única testemunha ocular, Dan Pander. Esse Alfred, conhecido como Ted, dirigia um carro quadrado, cor de ferrugem. Ted negou qualquer envolvimento na morte de Shauna, e como seu DNA não correspondia a evidências encontradas na cena do crime, ele foi libertado. Sem nenhuma outra pista vista, semanas se tornaram meses, meses se transformaram em anos, enquanto o assassino de Shauna vagava pelas ruas como um homem livre. Então, exatamente 5 anos depois, outra garota desapareceu. Cheyenne Freeman. Em 27 de outubro de 1997, às 1 hora e 30 minutos da tarde, Nicholas Bowen, de 17 anos, sequestrou Cheyenne Freeman, de 4 anos, enquanto brincava em seu jardim. Ele levou ela para a floresta, estuprou-a, jogou ela a 3 metros sobre um barranco e enterrou ela sob uma pilha de folhas. Nicholas então se juntou a 100 voluntários em uma busca pelo desaparecimento da garota e abraçou a mãe de Cheyenne, que estava frenética, que estava muito nervosa, jurando encontrá-la. Cheyenne Freeman era uma garota adorável, com um sorriso contagiante. A 1 hora e 40 minutos, ele confessou que conduziu o corpo de Cheyenne até a floresta e fez todos aqueles absurdos. Ele disse que ficou muito nervoso quando a menina bateu na cabeça dele com um pedaço de pau. Então, ele fez tudo aquilo com ela. Ele acabou sendo condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Quando Cheyenne foi morta, a comunidade ainda estava em luto por Shauna, cujo assassino ainda não havia sido capturado. Os moradores, assombrados pelo fim violento da escoteira mirim, não acreditavam que a história tivesse sido repetida de forma tão brutal, tão cruel. A semelhança em ambos os casos levaram muitos a questionarem se Nicholas também era responsável pelo assassinato de Shauna, mas não havia nenhuma evidência que o ligasse ao crime. Levaria mais uma década, 10 anos, para que os assassinos de Shauna enfrentassem a justiça.
os irmãos O'Brien. Em 2002, um homem relatou que seu colega de cela, James O'Brien, de 34 anos, disse a ele que estuprou Shauna e jogou o corpo dela em uma ponte. Na época, James estava na prisão por tentativa de sequestro, após tentar forçar uma mulher a entrar no porta-malas de seu próprio carro. As autoridades coletaram uma amostra desse DNA e, quando comparado ao esperma encontrado no corpo de Shauna, era compatível. Uma fibra de carbono encontrada na fantasia de Shauna combinava com o irmão de James, Timothy O'Brien, de 39 anos, que também estava na prisão por molestar 2 crianças. Família, olha essa. Quando os investigadores entrevistaram novamente o suspeito original do caso, Ted Walker, aquele que estava no carro quadrado, cor de ferrugem, as autoridades descobriram que ele era o melhor amigo dos irmãos O'Brien e que os 3 detestavam fortemente o departamento de polícia de Oyon City. Ted confessou que naquela noite fatídica de 1992, eles decidiram sequestrar uma criança na tentativa de pregar uma peça nas autoridades e fazer as autoridades se sentirem tolos. Ted sequestrou Shauna e levou para casa e entregou a seus amigos, aos irmãos O'Brien. James e Timothy levaram Shauna para o quarto no andar de cima, enquanto Ted fazia espaguete e ignorou seus gritos de ajuda. Ele insistiu que não participou da morte dela e que os amigos saíram com Shauna no porta-mala do carro. Ted aceitou um acordo judicial contra assassinato de 3º grau e sequestro e testemunhou contra seus co-conspiradores. Ele foi condenado a 40 anos de prisão. Abre aspas. Enquanto Shauna Warren era um membro das escoteiras que enriqueciam as vidas dos idosos em uma casa de idosos de convalescença, você estava escondido nas sombras, conspirando para arruinar a vida dela. Este mundo era um lugar melhor por causa de Shauna e será um lugar melhor e mais seguro sem vocês dois nunca mais andando em liberdade. Fecha aspas. Disse o juiz Oliver J. Lomber ao condenar James e Timothy à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Após 16 anos, a escuridão começou a desaparecer. A comunidade unida de membros de 10 mil pessoas permaneceu em um estado de medo e luto pelos próximos anos. A brincadeira de doces ou travessuras foram banidas após as 16 horas. Não havia tantas abóboras na varandas, tigelo de doces mais doces esperando dentro, ou crianças correndo para casa para encher sua barriga de guloseimas e barras de chocolates. Não. Os moradores começaram a trancar as portas pela primeira vez e os pais não permitiram mais que seus filhos andassem sozinhos, com medo que desaparecessem. Felizmente, a esperança surgiu em 2008, quando uma aluna do 5º ano, não mais velha do que Shauna no momento de sua morte, essa garotinha estava doente, ela pediu com sucesso o restabelecimento de doces ou travessuras noturnos. A comunidade nunca esqueceu de Shauna e Chenier, mas eles finalmente estavam prontos para deixar de lado a dor que suas mortes causaram. Após 16 longos anos, a escuridão que pairava sobre Oyon City finalmente começou a desaparecer e as crianças celebraram o Halloween à noite. Se inscreva se você não é inscrito e deixe seu like. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada e até o próximo vídeo. Tchau, família!